Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos agora dar início, né, nosso primeiro episódio sobre liderança. Essa semana é a semana da liderança aqui no canal, com 1.600 inscritos neste canal. Então nós vamos dar essa série aí pra vocês, para que a gente chegue a 1.600 inscritos no canal. Então para isso, lógico, né, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, tá certo? Para que você possa receber mais vídeos com este conteúdo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então vai ser a semana toda, todo dia tem vídeo, ok? Essa semana, todo dia tem vídeo, então fique ligado aí, já ativa o sino das notificações para você receber o vídeo quando ele ficar aí público para vocês, ok? Então, fechado isso, nosso tema de hoje, como você já viu aí na thumbnail, é hegemonia e submissão, né? Ou um versus o outro, né? Porque um é antagonista do outro, mas enfim, é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo de hoje. E como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, no vídeo piloto, né? E a galera já falou algumas coisas comigo, teve a primeira impressão desse tema. A gente vai tocar em alguns pontos mais difíceis, né, no final desse vídeo, mas eu quero construir um pouco com vocês a mentalidade de um líder, como a gente constrói um líder desde o início. Diogo, você é um líder de excelência? Irmão, eu também estou sendo construído junto com você, com todo esse conteúdo. O que eu preciso, às vezes eu pesquiso, acho interessante e às vezes depois eu faço igual eu tô fazendo agora, compartilhando o estudo de algo que eu aprendi, de algo que eu tô construindo em mim, ok? Então, eu também estou em construção como você, não sou superior a ninguém, beleza? Então eu tô no mesmo patamar que você, apenas um pouco, às vezes, mais... procuro mais um estudo para me aprofundar e tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui tem base no Manual de Liderança Cristã do pastor Adalto Silva. Tudo que eu vou falar aqui tem dentro dele, lógico que eu vou trabalhar algumas dinâmicas a mais, tá? E também tem a Liderança Acima da Média, que é o livro do Danilo Figueira, que quem indica muito esse livro é o Subirá, tá bom? Então eu fui nessas duas biografias para fazer alguns desses vídeos que vão sair aqui, e se tiver outra biografia que eu for consultar, eu vou citar aqui no vídeo também para vocês enquanto eu tô fazendo, beleza? Então a primeira coisa no vídeo é a gente assistir, né, um corte que a gente vai assistir do Rafinha, jogador de futebol, falando sobre o Bayern de Munique, um lugar onde ele passou. Tem a ver com a igreja? Não, mas eu vou te dar um exemplo macro, né, de liderança, de local onde se chega, como você deve recepcionar e outras coisas mais. Criar mentalidades, né, de vencedor, de pessoas que realmente estão seguindo para o alvo que é Cristo, e aí depois a gente vai debruçar um pouco mais nisso, tá bom? Então vamos aí para o vídeo e depois a gente volta aqui com um texto bíblico e falando um pouco mais sobre Jesus. Vamos lá, roda aí. Cara, o Bayern de Munique assim, os caras fazem uma lavagem na tua cabeça, assim, uma lavagem na tua cabeça que é interessante, velho. Quando você entra no Bayern de Munique, eu não sei, tipo assim, é automático, cara. Os caras te dão você se sente, não sei, tipo assim, porque você vai jogar contra os outros times lá, os caras têm muito medo de jogar no Bayern de Munique. Então os caras fazem uma lavagem na tua cabeça, tipo assim, como se você tivesse, tipo assim, irmão, você tá no melhor time do mundo. Tá entendendo? Você tá nos melhores times do mundo. Aqui, todo mundo aqui é bom. Aqui todo mundo respeita a gente, entendeu? É assim que os caras trabalham. Uma imposição, né? O Bayern tipo assim, não que o cara te fale isso, né? não, aqui você é o melhor, não. Mas o jeito que os caras te tratam, o respeito que as pessoas têm, os outros times têm, vai jogar quando vai jogar contra o Bayern, quando entra no Bayern de Munique, é gigante. Isso aí, irmão, você vai entrando na tua cabeça, que você vai jogar contra os caras, você olha os caras do outro time, olha... Então, voltando aqui, irmãos, vamos falar do nosso texto, né? Vamos apresentar Jesus. Você viu aí no vídeo aí que o Rafinha fala a mentalidade, como ele chegou, como foi visto, o que eles implementaram ali. Eu não tô falando aqui, igual teve um documentário há pouco tempo aí da igreja lá de fora, lá, né, que era um sensacionalismo em cima dos pregadores, é uma questão de riqueza, nada disso, não é isso que eu tô querendo falar aqui. Eu vou falar um pouco mais de Jesus com o texto e depois a gente vai decorrer um pouco mais para você entender esse bate-papo aqui sobre liderança que a gente quer tratar aqui no canal, beleza? Então vamos lá.
Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 25 a 26, está na tela para vocês, diz o seguinte: Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então, olha que interessante, Jesus já traz um modelo de liderança diferente de um rei que domina sobre as nações e também aquele que exerce uma autoridade de uma forma autoritária, né? Porque isso não é saudável. E voltando ao nosso vídeo piloto, né, dando uma parafrase aqui com ele, o que a gente pode trazer de continuidade nesse vídeo aqui? Veja que a irmã que foi apresentada no primeiro vídeo, se você não viu, assiste lá primeiro antes de assistir esse daqui. Ela mostra uma autoridade que foi exercida sobre ela, que acabou adoecendo ela. E isso aqui Jesus diz e mostra, se você for aprofundar, que não é o caso que nós vamos fazer aqui, mas se você for aprofundar no texto, você vai ver que Jesus está apresentando um modo de servir como diáconos. Eu fui muito mais a fundo do que eu vou trazer aqui para vocês, mas esse texto tem a relação em mostrar a diaconia. Diácono é servir, tá? É como se fosse um garçom, aquele que serve. Então por isso que Jesus, na segunda parte aqui do versículo, né, no versículo 26, ele fala: mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então, dentro das nossas igrejas, o servir é o mais importante, é aquilo que vai fazer com que você se construa um líder de excelência. No caso de uma pessoa que ela vai chegar, vamos colocar um ponto mais alto de uma igreja convencional, seria o pastorado, né? Você pode reparar que um pastorado, quando ele é saudável, a maioria dos pastores mais saudáveis, líderes mais saudáveis, o que vai acontecer? Eles possivelmente começaram abrindo o culto, fazendo uma abertura, para quem toca, né? Tocando no louvor, ou cantando só no louvor, ou só limpando a igreja, ou trabalhando hoje em dia na mídia, né, no caso, mas eu acho que a maioria dos pastores mais antigos não tinha nem mídia, né, então era mais uma questão mesmo de divulgação, folheto, evangelismo, algo do tipo. E o que é isso? Isso é servir, né? Isso tudo se resume em servir a igreja. E ele, automaticamente, o próprio pastor presidente dele, enquanto está surgindo essa liderança ali, vê que aquele rapaz, ele tá sempre na igreja, ele tá sempre buscando, ou aquela moça, né? Ela tá sempre na igreja, ela tá sempre buscando ter algo para fazer, nunca fica só no banco, ela tá sempre se empolgando em procurar se interagir com algo que está acontecendo ali dentro da igreja. E isso é o que vai fazer a diferença na construção do líder, porque aí ele vai passar a ser, o título aí vem como diácono, ele vem e vai servir a igreja, de ficar ali sempre preparado para uma coisa ou outra. Se tem uma oração, ele já chega perto, ele já está ali impondo as mãos, olho aberto, preste atenção nisso, hein? Olho aberto, para que se acontecer alguma coisa ele esteja ligado. Então tem várias coisas que ele vai crescendo. Aí possivelmente viu que ele tem uma boa dicção, ele é uma pessoa estudada, ele vai começar a ser obreiro ou evangelista, dependendo da igreja, e aí presbítero, até chegar a ser um pastor da igreja, presidente que seja, ou um pastor que é de algum setor da igreja. Então esse é o trajeto normal.
O que é um trajeto que às vezes acaba sendo doentio depois, que causa, por exemplo, o que aconteceu com a irmã do vídeo primeiro que eu fiz aqui da semana. Se você não viu, assiste aí, tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar um card aqui em cima aqui para você clicar toda vez que eu falar, tá bom? Mas, enfim, acontece que surgiram muitas igrejas neopentecostais, né? E essas igrejas neopentecostais, elas acabam tendo um momento em que ninguém levanta esse pastor não tem geralmente uma trajetória dentro da igreja, ele surge do nada, né? Vamos colocar assim, do nada assim, ele frequentava uma igreja, conhece alguma coisa da Bíblia, e aí, por causa de um rompimento daquela igreja, ele acaba virando pastor. Esses tipos de igrejas, assim, você tem que ter muito cuidado. Não estou generalizando que todas as igrejas assim são líderes ruins. De jeito nenhum, de forma alguma. Mas o que tem de mais é errar, e se você pegar aí um IBGE das igrejas, né, se é que existe isso, lógico que não existe, mas se você pegar um censo aí de todas as igrejas, vocês vão ver muito isso. Assim, por quê? Porque não tem uma questão de sucessão, né? Não teve nada que gerou um líder assim, com toda a formação que necessita para ele chegar à estatura de um pastor presidente ou um pastor de um setor. Ele apenas foi colocado ali porque ele mesmo às vezes se intitulou pastor, não teve nenhuma instituição, né, maior que viu aquele. São pastores às vezes que nem tem carteirinha de pastor, nem nada disso, feito uma assembleia, nada, ninguém levantou esse pastor. Então isso acaba que faz com que gere esse líder que traumatiza, né, problema de todas as coisas que acontecem na igreja. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso conteúdo e para a gente seguir o nosso roteiro, você já entendeu mais ou menos aonde que gera um bom líder e um líder mais ou menos, ou assim, vai ser uma porcentagem muito menor para esse líder ser bom, porque ele não teve uma formação. Dentro dessa formação, a gente pode pensar no caso, por exemplo, da Nova Vida hoje que eu estou, nós temos o CFM, né? Eu estou até fazendo esse CFM agora, não porque eu quero ser pastor, mas estou fazendo o CFM, que é formação de líder, né? Então, assim, esses conteúdos assim da própria igreja é bacana você ter, tanto na Nova Vida como tem, quanto nas outras igrejas deveriam ter, né, para formar um líder. O pastor viu, identificou que aquele cara é o líder, ou precisa consertar alguma coisa nele, tem que ter um estudo separado para essa galera, para que eles possam entender até como que a igreja dele, onde ele está, funciona de fato, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, onde a teologia dele, a que ele acredita, talvez é diferente da igreja que ele congrega. Isso acontece demais, isso é normal, mas até onde ele tem que trabalhar uma coisa com a outra para que isso não atrapalhe a vida dele. A vida dele tanto dentro da igreja como fora da igreja, quando ele também vai falar a respeito daquela igreja onde ele está congregando. Porque senão acaba tendo duas visões diferentes, né? Ou seja, existe o Diogo fora da igreja, o Diogo aqui do canal e o Diogo dentro da igreja, né? Então não pode também haver isso, né? A gente tem que andar em comum acordo, embora sempre pensando o seguinte: todo mundo tem uma divergência ou outra de teologia, pode ter certeza disso. Isso é quase impossível ter uma concordância, tá? Porque vai muitas vezes das experiências que a pessoa passou, tá bom? Mas voltando aqui e se atendo ao que a gente quer trazer, você vê que o texto de Lucas, ele mostra que também Jesus, ele é esse diácono, porque ele quer ali, depois da ceia, ou na verdade antes da ceia, né, lavar os pés dos discípulos, né? Então assim, isso mostra o quanto qualquer um, né, ele é um mestre, é o rabi, e qualquer um tem que estar pronto para servir na igreja. Então, desde o ponto mais alto da igreja quanto o ponto mais baixo, né, isso deve ser normal, todo mundo servir.
E até o próprio pastor, por mais que a gente sempre fale, né, que o pastor é a boca de Deus lá na frente, quando ele está pregando, né, e muita gente fala assim, poxa, mas ele pode estar errando em alguma coisa, trazer alguma coisa dele e tal. Sim, gente, mas até isso, quando às vezes acontece, lógico que se for proposital, aí vai fugir a regra, né? Mas quando isso acontece, às vezes, você tem aí pessoas que trabalham isso de uma forma que elas vão falar isso e isso vai ainda modificar a pessoa que está ouvindo, porque quem está ali representando é Jesus. Jesus está falando através daquela pessoa, porque o altar é algo muito diferente, algo muito diferente. Por mais às vezes que você queira falar alguma coisa que não seja algo de Deus, né? O Espírito Santo vai testificar no seu coração e vai trabalhar muito no seu coração. Frita um pouco a sua mente no sentido de você saber que você está falando algo que está levando aquelas pessoas para o erro, entendeu? Se aquilo ali não constranger o seu coração ao ponto de você parar e mudar, automaticamente pode ter certeza que essa igreja não vai prosperar, não vai ficar por muito tempo, não vai perpetuar, porque logo o Espírito Santo vai fazer. Hoje o Espírito Santo, Deus e do Espírito Santo e tudo, às vezes não acontece como Safira e Ananias, acho que é o nome deles, né, que morrem ali no momento em que eles blasfemam contra o Espírito Santo, fazem alguma coisa, mas, porém, toda pessoa que levanta a voz também lá na frente, fala alguma coisa que também não está em concordância com as coisas de Deus, pode ter certeza, meu irmão, que Deus está vendo tudo, tá? E o fim daquela pessoa não vai ser legal. E também, mesmo se não acontecer nada com ela aqui na terra, ela será cobrada no céu sobre aqueles que se desviaram através da fala e das coisas do que aquele líder fez de errado. Então, muito cuidado em ser líder nesse sentido. Mas vamos lá, vamos trazer de novo para o nosso tema inicial que está na thumbnail, que é hegemonia, né? O que significa essa hegemonia, essa autoridade dessa forma mal colocada ou mal liderada nas nossas igrejas? Vamos lá. Hegemonia significa supremacia, influência predominante exercida por cidade, povo, país, etc. sobre outros, né? Enfim, autoridade soberana, liderança, e aí também fala de predominância ou superioridade. Então não é uma liderança que te olha no mesmo patamar ali, né? Ele ou ela, né? A figura do pastor é sempre masculino, por isso eu falo ele, né? Então, na maioria dos casos, né? Não me entenda mal aí. Mas geralmente é pastor masculino. Então, essa questão aí sempre vem de pessoas que às vezes elas estão lá na frente e elas se impõem de uma forma em que elas falam com as pessoas, menosprezando aquela pessoa, botando aquela pessoa muito para baixo, mostrando sempre que aquele pastor, aquela pessoa que está lá na frente é superior a ela. Trazendo até um simbolismo às vezes, não de submissão, né, que seria o correto, mas de medo pelo que o pastor vai falar, o medo que o pastor vai dizer. Se você é um pastor ou um líder que alguém já tá sentindo receio de falar com você, é bom você repensar o modo de como você está liderando, porque algo está equivocado na sua liderança, pode ter certeza, porque se a pessoa consegue chegar até você, consegue conversar numa boa sobre qualquer assunto, você tem que louvar a Deus. Não está gerando em você essa hegemonia em ser líder, né? E se você é aquela pessoa que está sendo liderado e que não consegue falar com o seu líder dessa forma, é bom você pedir ele para assistir o vídeo aqui, se inscrever no canal, né, e reparar essas coisas para dar essa abertura, né, para ele pensar um pouco em tudo que a gente está trabalhando aqui. E talvez, quem sabe, no final dessa semana ele vai transformar a mente dele numa metanoia
de liderança totalmente mais correta do que seja, porque Jesus aqui serviu. Então acho que até o líder mais top do universo, né, que é Jesus, ele fez isso, ele serviu. Então por que o seu líder aí ele não pode servir? Então é coisas assim que eu vou vendo no dia a dia e que eu tô falando aqui sobre essa liderança que às vezes ela se coloca num patamar que nem Jesus se colocou, entendeu? E ele é um divisor de águas do universo, ele é o marco zero do mundo. E assim as pessoas pensam, né? E assim, agora, voltando ao nosso vídeo também, que a gente apresentou sobre o Rafinha aqui, falando sobre o Bayern de Munique, por que eu trouxe aquele vídeo, né? E pra gente começar já a fechar aqui esse conteúdo, que tem as perguntas que estão na thumbnail, que você com certeza clicou para saber a resposta, que eu vou falar para vocês também. Você vê ali que a mentalidade onde que a pessoa chega já é uma mentalidade que mostra para ela que tem algo diferente naquele lugar. As nossas igrejas, elas precisam introduzir isso. Se a sua igreja não tem, ela precisa introduzir isso. Das pessoas chegarem e se sentirem em um lugar totalmente diferente. E se você é um líder, um pastor, fale com a sua liderança isso. Ei, gente, nós temos que transformar a nossa igreja num lugar que a pessoa, ao entrar naquela porta, ela tem que sentir algo diferente. Não do Espírito Santo em si só não, mas algo diferente na atitude. E outra coisa, não é só também ser essa pessoa diferente só na igreja. Você tem que ser essa pessoa todos os dias da sua vida, senão não adianta, né? Não adianta. Também, aí também é só entrar no teatro, né? É o teatro da igreja, você entra lá, você é esse mega servo. Aí sai da igreja, você não faz nada disso no seu trabalho, lugar nenhum, onde você vai, você não é assim. Então também não pode ter esse contraponto. Mas enfim, então você vê que o Rafinha fala de um lugar que até hoje impactou ele. E impressionante, não é uma igreja, é um clube de futebol. O que você acha que seria melhor? Se ele estivesse falando talvez de uma igreja, eu fui no Ministério Nova Vida, né, a Igreja Nova Vida, e senti a presença maravilhosa de Deus, o povo muito alegre, muito feliz, todo mundo animado, Espírito Santo de Deus se movendo, tinha algo sobrenatural ali, mas às vezes não era nem ninguém pulando, nem saltando só não, era o lugar, as pessoas eram muito receptivas, as pessoas me abraçaram, não deixaram eu sair sem dar um abraço, sem saber meu nome. Cara, isso é louco. Se ele estivesse falando desse jeito, mas ele tá falando de um time de futebol. Entendeu? E isso é que eu tô querendo dizer para vocês, que a liderança, ela deveria ser dessa forma. Aí, o contrário da hegemonia de uma pessoa na liderança que ela se acha num patamar fora do nível de ser servo como qualquer um ali, né, de estar fazendo esse momento de ser apenas um canal de bênção através do Espírito Santo, e ela se coloca em outro nível, né? Talvez às vezes parece até que era uma adoração à própria pessoa. O contrário de hegemonia, né, como a gente colocou aí, é essa submissão ao Espírito Santo, né? E o significado, né, do contrário à hegemonia é inferioridade, né? Ou seja, mostrar que você é inferior até a própria pessoa, né, que está ali, como Jesus fez, ele serviu, né? E ali a submissão, a subordinação, a sujeição, a dependência, a desvantagem de não estar acima de ninguém, mas sempre estar no mesmo platô ou abaixo um pouco, para servir sempre, ou ser ali subalterno daquilo que está vindo de Deus, e acatamento. Esses são os contrários aí. Se você pesquisar no Google, o contrário de hegemonia é isso, tá? Que eu tô lendo, tá? Não tem nada demais aqui não. Então isso aí eu vejo em Jesus. Jesus sempre ele estava pronto a servir. Eu acho que nós precisamos sim ser como 1 Coríntios 11:1 diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava seguindo tanto a Jesus, estava tentando parecer com Jesus para que as pessoas olhassem para ele e vissem Jesus. Isso correto, fato, tem que ser assim mesmo. Isso é de suma importância. Aí é que vai. A gente entra agora nas nossas perguntas, que aí vem a polêmica. Se você ficou até aqui, já se inscreva no canal. Se você não é inscrito,
deixa o like e compartilha esse vídeo aí, tá? Até que ponto eu devo obedecer o meu pastor? Que aí vai aquela pergunta que você não é líder ainda e você sempre deve fazer aí. Às vezes você tá nesse momento turbilhão aí, onde você o tempo todo está se perguntando: até que ponto eu devo obedecer meu pastor? Até que ponto eu devo obedecer meu líder de louvor? Até que ponto eu devo obedecer meu líder da mídia, ou que seja o lugar onde você está? Eu tô falando dos lugares que eu trabalho, né? Mas para me situar, né? Mas até onde eu devo obedecer? Você deve obedecer sempre, em todos os pontos, tá? Em todos os pontos. Caso você não concorde com algo, você tem que chegar na pessoa, chama para uma conversa e fala para ela: ó, pastor, isso aqui, eu queria entender melhor o que está acontecendo. É assim mesmo? Eu não entendi. Antes de você, como eu falo até com a Raquel, a minha noiva, né? Eu sempre falo com ela. A gente acaba criando teorias da conspiração de coisas que nem existem. E eu acho que isso é que é o problema. Quando você, ao invés de chegar até seu líder e conversar, entender melhor a situação, você já fica criando teorias da conspiração. Ah, ele falou assim porque era indireta comigo, era porque ele estava falando assim e tal, e porque era pesado para mim. E às vezes não tem nada disso. E na maioria das vezes, por eu estar muito dentro da igreja, eu vejo isso, sempre tem alguma história por trás, ou daquela pessoa que vai atingir você, ou por trás até da vida do pastor, porque ele é um ser humano, tá? Não sei se você sabe, mas os líderes, eles são seres humanos, eles também trabalham, eles também têm problemas familiares, contas que não conseguem pagar por alguma coisa que aconteceu, um problema financeiro que houve, né? Um ente querido que falece, tem que sair na correria, passar para outra cidade, ir lá correndo. Às vezes o pastor está pregando ali, mas o parente dele acabou de falecer, mas ele não pode contar isso para a igreja, porque a igreja não tem, naquele momento, não tem que receber aquilo. E ele tem que fazer a pregação, porque tem muito visitante. Então tem N situações que estão acontecendo e que você tem que entender, tá bom? E aí, esse obedecer aqui, você obedece sempre. Obedece sempre. E depois, caso você não concorde mesmo, você chega pro pastor em outro momento ou pro seu líder e conversa com ele. Ei, ó, isso aconteceu assim, esse assado, e não precisa, eu tenho que entender melhor isso. Isso aqui eu não concordo. Pô, falar assim, pode mesmo, pode falar, eu não concordo. Talvez aquele pastor, aquele líder, se ele for autoritário, ele vai falar assim: o problema é seu que você não concorda. Mas você, em concordância com o Espírito Santo e com Deus, você vai estar em paz, porque você chegou, você falou o seu ponto. E se for algo que aquele pastor, aquele líder, ele precisa mudar, pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar o coração dele, e possivelmente, se aquilo for algo que precisa ser consertado na vida dele, depois de alguns dias ele vai chegar em você, é certo que isso vai acontecer. Ele vai chegar perto de você, né? Se ele tem um coração de Jesus, se ele tem um coração de Deus, ele vai chegar perto de você e vai falar: ó, você me falou aquele negócio na sala aquele dia, tal, no gabinete, e eu andei pensando muito, eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu realmente preciso mudar mesmo. Na hora eu não queria mudar, eu fui arredio com você, eu falei com você, mas hoje eu penso diferente. Eu vejo que isso aí realmente eu precisava mudar. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. E se vier mais alguma coisa, pode falar. Por quê? Porque esses espinhos que acaba a gente tendo na nossa vida como liderança, se você for um líder que é submisso à autoridade de Deus, você vai querer sempre agradar a Deus, vai sempre querer andar no caminho da retidão. Então, você vai ser um líder que também vai voltar atrás na sua palavra e vai perceber quando você erra. Com aquele servo que te perguntou até que ponto eu devo obedecer. Você deve obedecer sempre, mas sempre, às vezes, se precisar falar, chega nele. Outra pergunta que eu coloquei aí: se penso diferente, eu sou rebelde? É quase a mesma coisa da primeira pergunta. Lógico que não. Primeiro, assim, se você só pensa diferente, se você impor esse pensamento para todo mundo ficar contrário ao pastor ou ao líder, aí não, aí eu acho que você está com certeza sendo rebelde, tá? Mas você contrapor
algum pensamento, porque ninguém precisa concordar com tudo com ninguém, tá? Embora a gente tenha um jargão de crente que a gente diz assim, tem que ter todo mundo a mesma visão. Sim, mesma visão doutrinária da igreja, sim, ok. Mas algumas, como eu já falei, né, questões teológicas, às vezes eu penso de uma forma teológica que o meu próprio pastor não pensa. Mas, de fato, isso não vai também... Eu vou chegar lá e ficar debatendo com ele porque ele tem que mudar e X e Y. Não. Eu vim para a Igreja Nova Vida. Ele me explicou, sentou com o gabinete e me falou: a Igreja Nova Vida é X assim, sabe? Então, assim, eu posso chegar também numa igreja universal, não sei nem como é que funciona lá, e querer também mudar a igreja lá. Não tem como, gente. Cada igreja tem a sua própria homilia, né, a sua doutrina, e você tem que se identificar com a que melhor. Então você vai ficar um tempo lá, seja 1 mês, 2 meses, até virar membro de fato da igreja. Se for uma igreja judaica, é até 2 anos para você ficar ali, até se falar que eles vão te falar que você vai ser membro da igreja só depois de 2 anos. Então tem N situações, mas assim, você entrou ali, então você já pensa de fato igual. A última pergunta: doutrina da igreja ou de Jesus? Então, aqui a gente vê o seguinte: a doutrina da igreja é aquela doutrina onde, por exemplo, Paulo, ele fala com as mulheres lá em Corinto: não corte o cabelo, porque as prostitutas daquele lugar em Corinto, elas cortavam o cabelo e assim os homens identificavam que elas eram prostitutas. Mas no caso das mulheres da igreja, deixa o cabelo crescer, porque aí difere uma coisa da outra. Isso não é uma doutrina para o resto da vida, embora tenha algumas igrejas que sigam isso até hoje. Mas não é isso que Paulo queria dizer. Isso é uma doutrina do local. Ele não fez essa mesma doutrina para a igreja de Éfeso. Ele não fez essa mesma doutrina para a igreja de Gálatas. Então, assim, isso é diferente. Entendeu? É coisa ali doutrinária da igreja em si, beleza, o jeito, o regimento da igreja. Agora, a doutrina de Jesus, por exemplo, você vai ver numa teologia sistemática, como que é que funciona tudo. E assim, aí vai muito, né, do que você lê e crê na Bíblia. Então não dá para mudar, por exemplo, a doutrina da Trindade. Né? Tem Trindade, existe a Trindade, não tem como mudar. Tem Jesus sendo batizado, tem a pomba no ombro dele e tem ainda Deus falando: esse é o meu filho, que tem que comprar. Isso não tem como mudar, isso é aquilo ali que aconteceu, não tem como. É Elohim lá no início, tem uma Bíblia judaica aqui em casa aqui, que eu tenho lá e fala lá Elohim, Deus criou, né? Então assim, esse Deus Elohim, ele é Deus trino, em uma só essência, né? São 3 pessoas e uma só essência. Então, isso aí não tem como mudar. Então, doutrina da igreja ou doutrina de Jesus, só se elas uma converger em cima da outra, só se a doutrina está sendo maior que a de Jesus. No caso, isso acontece muito com a doutrina da Igreja Católica, por exemplo. Ela é mais uma forma política lá dentro do que de fato Jesus mesmo ali lidando com tudo ali. Embora tenha a Bíblia, tem tudo, mas na questão da doutrina ela já acaba sendo superior à doutrina de Jesus. E isso eu fui católico e posso dizer. Então respondi todas as perguntas para vocês. Se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma coisa que você queira ainda que eu acrescente, coloque nos comentários aqui embaixo. Já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Esse vídeo ficou bem grande, mas é para explicar tudo sobre esse tema aí que a gente propôs para vocês hoje, beleza? Então amanhã tem mais, espero vocês aqui no canal. Já se inscreva aí, se já se inscreveu, beleza, ótimo, maravilha. Deixa o like, compartilha com o seu amigo, que é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então continue aí na Semana da Liderança aqui no canal. Deus abençoe e até a próxima. Fui!